Hey guys, what's going on? Robert for International Pulso Research. Mais um vídeo para vocês diretamente da Costa Oeste, trazendo informações na íntegra para vocês aí. Don't go away, stick around. Não se esqueça de se inscrever no canal, também participe, deixe seu depoimento aí. Se não quiser participar também, não se preocupe, a gente não cobra nada, aqui é tudo de graça. Vamos a que interessa então. Bom, a gente está vendo aí que dólar disparou no Brasil, né? A gente está vendo que as economias dos países submergentes é que estão sofrendo, principalmente o Brasil, a Argentina, a Turquia, enfim, os países que estão com desvalorização das moedas correntes. A gente também vê muita coisa que está acontecendo, mas não só no Brasil, mas a gente viu é que também a Argentina acertou com o IMF, Fundo Monetário Internacional, uma bolada aí, várias malas de dólar para poder fazer para dar um help aí para a Argentina com as atas liberais do Macri, que afundou o país e colocou mais de 5 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza e da miséria. Então essas são as atas liberais que tanta gente defende, principalmente a direita no Brasil, que quer disseminar o pobre e não consegue descer goela abaixo através da eminência contra o pobre, o nordestino no Brasil. Existe esse ódio e a gente está vendo o que está acontecendo no Brasil, um desmonte através de metas fiscais, como já expliquei para vocês, congelamento por 20 anos de ações sociais como educação, saúde. É triste a gente ver. Então, a gente viu aí que o dólar, aí, o Banco Central, principalmente o presidente do Banco Central, William Goldman, atendendo às pressões do mercado, o Banco Central entregou bilhões de fundos públicos ao mercado estrangeiro. Então, o que aconteceu? Ele, apesar de ter uma disruptura daquilo que o Michel Temer passou para o Banco Central, aquela grande autonomia, o Banco Central não é um banco privado, é um banco estatal, que a gente vê que ele tem toda a autonomia para poder exercer todos os poderes dentro do país. A gente vê aí que o governo também está querendo roubar a aposentadoria dos cidadãos que estão aposentados, os pensionistas e aposentados, para poder pagar uma dívida pública que é ilegal, que já está comprometendo o PIB no Brasil. Então vamos explicar um pouquinho sobre isso, você que está acompanhando a gente aí. Todos os anos o Brasil faz um balanço de janeiro até dezembro. O ano passado, o Brasil, por décadas, já pagou 800 bilhões de dólares para 10 mil famílias rentistas que vivem do sistema. Então a gente viu aí que o Itaú pagou para 5 famílias 9 bilhões semana retrasada, para 5 famílias, e você não vê essas pessoas pagando imposto, porque o imposto no Brasil é regressivo e está defasado. Pela realidade, a gente está vendo que o imposto, para ficar fora da malha, teria que ser feito um reajuste, porque a malha fina passa no valor de 1.752, ou seja, teria que estar defasado, teria que ter feito um reajuste de 3.542 para que as pessoas ficassem isento literalmente. Então, essa dívida pública é um câncer que a verdadeira corrupção está inserida nela, que ninguém comenta. E a gente não vê os parlamentares candidatos a presidente da República falando sobre a dívida pública brasileira. Então, essa eminência está comprometendo o PIB já quase 80%. Então, se você for ver o autoritarismo que o Banco Central tem para fazer essas transações de swap cambial, como a gente sabe muito bem, que são fraude, que é ações de corrupção. O Banco Central também, nesses últimos dias, sofreu bastante, não só a economia, por causa dessa paralisação de 9 dias dos caminhoneiros, e a fuga de capitais que o Brasil está tendo, que já alcançou 15 bilhões de dólares, sem falar ano eleitoral e o que está acontecendo aqui fora para poder dar uma desacelerada na economia. Então o que acontece? Com as políticas monetárias dos Estados Unidos e de Trump,
combinada com os elementos do déficit fiscal e as chantagens dos donos das dívidas brasileiras, para que elas sejam pagas, a gente vê que o governo destinou mais de 20 bilhões de dólares, não é de reais, de dólares de reserva para controlar o dólar, enchendo os bolsos dos especuladores. O que significa isso? Então, o Brasil tem uma meta fiscal de 20 anos, está congelado todos os gastos, não tem investimento nessa área, então o governo ele vai como divisor de água. Em contrapartida, ele vai trabalhar sempre para as 10 mil famílias, porque é sagrado e tem que pagar isso, esse dinheiro tem que sair, e a gente vê a iminência e a autonomia desse estado de exceção para que o mercado financeiro dê as cartas literalmente. Então, são vários fatores, quem perde com isso é o Brasil, principalmente o proletariado, o povo, que não compra dólar, mas come pão e pizza final de semana e todos os dias um pãozinho com manteiga. O dólar está em alto, tem que repassar. Mesma coisa acontece com os aparelhos celulares, enfim, roupa, remédio principalmente, produtos derivados de petróleo, porque a economia no Brasil, infelizmente, é indexada ao dólar. Precisa mudar? Precisa. Então, essas mudanças são efeito de política dos Estados Unidos, que tem elevado juros desde algum tempo atrás, como você já sabe, e as principais retomadas, principalmente agora como Donald Trump, criado tensões comerciais no mundo para poder desvincular a taxação do aço em alguns outros países e a iminência dos países submergentes que sofrem, somente dois, a Turquia que está tendo a moeda que está se tornando poeira, virando pó, e a Argentina que está passando por esse déficit gigantesco. Então, é grande a preocupação, a gente está vendo grande turbulência, o debt ceiling aqui já passa de mais de 17 trilhões de dólares, qualquer hora pode entrar em colapso, e você que está assistindo aí, o Brasil está indo para o mesmo caminho, porque a dívida já está alcançando quase os 80%, já são mais de 4 trilhões de reais, só que o governo só mostra 3, porque 1 trilhão, esse cidadão William Goldman, que é o presidente do Banco Central, que tem toda a autonomia, ele é que dá as cartas através o swap cambial, que controla o câmbio, e eles fazem a negociação, e muitas das vezes perde dinheiro da população, e a operação compromissada, que eles em 4 dias têm que colocar os títulos da dívida para girar em torno de 1 trilhão 800 bilhões, 342 milhões, e aí vai na cara da população, sem aval do Congresso e do Parlamento. Pergunta que eu deixo para vocês. Muita controvérsia, a gente vê aí um mercado totalmente oposto daquilo que a gente precisa. A direita não tem um candidato que vai dar as cartas na iminência de trazer uma repercussão, porque os próprios candidatos não estão fazendo política para poder ajudar em aspectos sociais, como políticas compensatórias, porque a ideia é quem entrar é fazer com que o capital financeiro possa abrir as portas para aqueles que realmente sempre ganham, e a população fica aí chupando o dedo. Bom, a pergunta que fizeram também para nós, Lula preso pode ou não pode ser candidato? Pode, até que o Tribunal do Supremo Eleitoral, né, possa declarar e indicar inelegibilidade, que certamente vai parar no Supremo Tribunal Federal, e se não for referendado, a gente sabe, ele é ilegível. Então, a gente vê muita controvérsia, pessoas entrando em contradição referente a isso. Então, se o STF garantir, ele vai ser elegível, e quem garante isso é a ficha limpa no artigo 26C, que propriamente diz que todo réu, toda pessoa que é condenada em segunda instância, até que não prove o contrário, tem o direito, através do referendo, de permanecer, e tem esse direito de ser candidato literalmente.
são coisas que a gente vê pela internet, enfim, principalmente no Main Street, que estão querendo colocar na mente das pessoas que ele realmente já perdeu a candidatura. Até que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, diga ao contrário, aí eles vão entrar com um recurso para poder o Supremo fazer uma inseminação das urnas. O que significa isso? Que até dia 27 de setembro ele pode estar ainda com o nome nas urnas. Então, para aqueles que perguntam demais e às vezes não tem informação, a gente sabe que a candidatura tem que ser registrada até dia 15 de agosto, que já está chegando, e a gente vê aí que ainda tem um TSE e tem o Tribunal Superior Eleitoral para poder desvincular isso. Então, Lula pode ser candidato até que o Tribunal Superior Eleitoral possa indicar a sua ilegitimidade, que certamente vai passar pelo Supremo, e se não for referendado, ele é elegível, e quem garante isso é a ficha limpa, o artigo 26, parágrafo C. Legal? Ele já lançou sua candidatura, a gente sabe aí, já tem um vídeo rolando na internet aí, muito bonito, e quem sabe, vamos torcer para que as coisas realmente possam acontecer. A gente sabe que é um processo totalmente factóide, né? Baseado em delações, mas a gente vai torcer para que as coisas realmente possam acontecer. E a gente vai estar falando depois, um próximo vídeo sobre Ciro Gomes, que está subindo as pesquisas aí, você que está acompanhando aí. Então, com eu, stick around, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.